Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor. Hoje, 21 de junho de 2020, vamos tratar mais um tema nosso EBD, no EBD da Igreja Batista União. E hoje o tema é bastante interessante, como todos os outros, né? A gente vai abordar um tema que é sobre o alcoolismo. Se você verificar a lição anterior, a 12, nós falamos de vícios no contexto geral. Hoje a gente vai dar um foco maior sobre a questão do alcoolismo. E essa revista que nós estamos usando já está chegando ao fim, né? Restam apenas mais 3 lições para a gente encerrá-la. E ela nos ensina bastante, porque essa revista, Os Conflitos da Vida, vem tratando uma série de lições que traz ensinamentos preciosos, né? Mas também são ensinamentos extremamente perturbadores, porque estampam a dura realidade que tem tirado a paz de muitos cristãos, né? Como a ansiedade, o medo, a depressão, o senso de culpa, a ira, a solidão, os complexos da vida, o luto, o desespero, o suicídio, os vícios. Ainda vamos falar também sobre finanças, sobre outras coisas. Então, essa revista, ela trata uma série de temas que vem nos orientar, né? E, de fato, muitos desses males, eles nos rodeiam, né? E se não fosse a mão do Senhor para nos aconselhar, para nos exortar, se não tivesse os conselhos seguros da sua palavra, as vozes sensatas do Espírito Santo, com certeza nós já teríamos sucumbidos. Mas a graça do Senhor tem nos alcançado, e eu tenho certeza que essa revista nos ensinou muito. E também a orientação do Espírito Santo tem nos ensinado. O que nós esperamos é que hoje, mais uma vez, Deus possa tocar em nossos corações e fazer com que possamos entender cada vez mais que somos dependentes dele e que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Por isso que nós estamos aqui reunidos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, estamos, Pai, na Tua presença. Grato, Senhor, porque em tempos de dificuldade, em tempos de crise, nós sabemos que o Senhor tem nos honrado, Pai. Continue nos fortalecendo, nos enchendo de vigor, de graça. E faz, Pai, com que essa palavra seja dirigida segundo a sua vontade, Pai. Que ela possa alcançar os corações das pessoas e que vidas possam ser mudadas, Pai. Vidas possam fazer a diferença na vida de outras pessoas. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, então o tema de hoje é a lição 13, o alcoolismo. Um caminho extremamente tenebroso. E como eu disse, né, esse tema ele é cercado de polêmicas, né? Tem seus aspectos culturais, ideológicos, científicos, e principalmente no campo da espiritualidade. Por isso, nosso desejo é descobrir na palavra de Deus um caminho seguro que nos conduza a um posicionamento cristão e ético, coerente com a nossa fé que professamos e no qual possamos encontrar paz de espírito, a boa consciência, o bom testemunho e a certeza da libertação. Então, nós vamos tentar trazer essa visão para os irmãos, porque existem inúmeros versículos na Bíblia que falam sobre a embriaguez, que fala sobre a questão da bebida. E é um tema muito discutido também dentro das igrejas, né? Porque você não encontra a questão da proibição, mas você encontra inúmeros versículos que tratam da questão, né, da consequência da embriaguez. É engraçado também que todos os versículos, eles sempre desencorajam nós a usarmos, a fazer uso da bebida. Você não encontra um único versículo que vai te encorajar a fazer o uso da bebida. Até vamos tratar um pouco mais na frente, né, do apóstolo Paulo, quando ele orienta Timóteo a usar vinho.
Porém, ele orientou Timóteo a usar vinho para tratar de uma doença no estômago. Foi uma orientação, mas em momento nenhum foi orientado para que ele se embriagasse. E todas as pessoas que nós vamos aqui relatar hoje que se embriagou, ela teve consequência. E esse tema tem que ser tratado porque hoje mais de 50% das mortes ocorridas no trânsito, ela está relacionada à bebida. Hoje, mais de 60% dos términos de casamentos está relacionado à bebida alcoólica. Hoje é um dos maiores males que tem acometido as pessoas. E hoje você vê que os jovens cada vez começam a beber mais cedo. E a consequência é bem catastrófica. Então, por isso que hoje o tema é o alcoolismo, um caminho tenebroso. E a gente vai dividir a nossa lição em 3 partes, que vai ser a primeira, quem pavimentou esse caminho, a segunda, o que nos induz esse caminho, e a terceira, para onde nos leva esse caminho. Então a gente vai abordar nesses 3 temas. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia. Vamos ler apenas um versículo, está lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 1. Somente esse, Provérbios, capítulo 20, versículo 1. O vinho produz zombadores e o álcool leva a brigas. Quem é dominado pela bebida não é sábio. Somente esse versículo. Nós lemos na lição anterior, Provérbios capítulo 23, versículo 29 ao 35. Depois eu aconselho os irmãos a ler novamente Provérbios capítulo 23, versículo 29 ao 35, que ele fala muito sobre o ai da bebida. Fala sobre o que ocasiona o uso desordenado da bebida. O alvo da nossa lição hoje é para você ficar sabendo que o consumo do álcool pode vir a ser um caminho mais curto para a ruína física, emocional e espiritual do ser humano. Como eu disse, o álcool hoje ele tem destruído inúmeras famílias, tem destruído inúmeras pessoas. A saber o que a Bíblia ensina sobre o consumo de bebidas alcoólicas. Então, hoje, a ideia é fazer com que possamos saber o que a Bíblia nos ensina sobre o consumo de bebida alcoólica. Ponderar se a ingestão de bebida alcoólica é conveniente ou não para o cristão. Isso aqui é bastante interessante, porque muita gente fala, a Bíblia proíbe. Eu, Aldenir, não encontrei a proibição na Bíblia, mas como eu disse anteriormente, a bebida leva a umas desmazelas que não é de acordo com a vida de cristão. Por exemplo, eu, Aldenir, optei por não beber, né? Porque acredito que a gente tem várias lições no qual a bebida leva as pessoas à ruína. Assim como também eu posso dizer que dentro da minha família eu tenho pessoas, né, que elas se afundaram através da bebida alcoólica. Então, ponderar se a ingestão de bebida alcoólica é conveniente ou não para o cristão. Agir, decidir evitar o consumo do álcool. Bem, quem pavimentou este caminho? Conforme eu disse, nós somos bombardeados diariamente por campanhas publicitárias de bebidas alcoólicas, sem qualquer escrúpulo. Tentam passar a ideia que a coragem, que o sucesso, que a felicidade, que a sorte no amor, que as boas amizades e os melhores momentos da vida estão à espera daqueles que fazem bebida alcoólica. É interessante que quando passam a propaganda,
né, de bebida alcoólica, normalmente passa uma série de imagens lindas, mas nem sempre é isso que acontece. Mas voltando para cá, o tema é cercado de polêmica em seus aspectos culturais, ideológicos, científicos e principalmente no campo da espiritualidade. Por isso, nosso desejo é descobrir, na Palavra de Deus, um caminho seguro, que nos conduza a um posicionamento cristão e ético, coerente com a fé que professamos, no qual possamos encontrar a paz de espírito, a boa consciência, o bom testemunho e a certeza da libertação. É o que eu falei um pouco antes. Bem, indo para a primeira parte, conforme eu estava dizendo, quem pavimentou este caminho? Como eu estava dizendo, né, todas as campanhas publicitárias mostram que a bebida ela traz às pessoas felicidade. É interessante que lá em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 6, o inimigo, quando foi oferecer aquela fruta, ele também fez isso. Ele disse que aquela fruta era boa para comer. Ele disse que a fruta era bonita, que ela era desejável para que as pessoas possam ter mais entendimento, no caso de Adão e Eva, né? Então, o inimigo ali já tentou a Eva, que consequentemente levou também Adão, levando essas coisas, que era boa para comer, que era agradável, que era desejável para o entendimento. Isso é muito parecido com o que as pessoas fazem hoje nas campanhas publicitárias sobre a questão da bebida. Só que em nenhum momento essas campanhas falam dos efeitos colaterais. Assim como a serpente, assim como o inimigo não falou, hoje também não é falado. Sem que possamos retirar a responsabilidade humana, Satanás é aquele que desde o Éden, ele vem para roubar, matar e destruir. Está escrito lá em João capítulo 10, versículo 10, que Satanás vem somente com essa finalidade: roubar, matar e destruir. Foi ele o agente pelo qual a humanidade foi afastada do Criador. A partir daquele momento que ele ofereceu e Eva aceitou, a humanidade foi afastada. E hoje as pessoas tentam também fazer com que possamos nos afastar de Deus através de alguns vícios, e entre esses vícios nós temos a bebida alcoólica para que faça isso, que traz um prazer, pode até ser que sim, mas é um prazer irresponsável. Ela traz um egocentrismo amoral, que coloca os interesses pessoais numa posição central. Ela deixa a nossa vontade em primeiro plano, mas a vontade do Criador, a vontade de Deus, fica em segundo plano. Por esse caminho, pavimentado pelo inimigo, é que se desvia para o mal. Já passaram muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, que através do descuido, através de achar que beber não tem nada a ver, elas se perderam. Elas cometeram imprudências. Elas se desviaram. Elas se afastaram de Deus. Olha para vocês verem, a gente tem alguns exemplos aqui de pessoas que também passaram por isso. Noé passou pelo caminho da embriaguez. Onde está escrito isso? Lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 20 ao 27, nos mostram que Noé passou pela embriaguez. Lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 20 ao 27. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e a plantar uma videira. Certo dia bebeu do vinho que ele próprio havia produzido, ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda.
Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar a seus irmãos. Então Sem e Jafé pegaram um manto e o colocaram sobre os ombros. Em seguida, entraram na tenda de costas e, olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez do pai, cobriram-no com o manto. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes. E disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja servo de seu irmão. E disse que Deus ainda amplie o território de Jafé, que Jafé compartilhe das prosperidades de Sem e Canaã seja seu servo. Noé se embriagou. Quando Noé se embriagou, Cã o viu nu. E o que aconteceu com isso? Ele foi amaldiçoado. Ele foi amaldiçoado. Mas isso só aconteceu porque Noé se embriagou e foi deitar nu. E Cã o viu. Olha a consequência da embriaguez. Outra pessoa também que passou pelo caminho da embriaguez foi Ló. Ló passou pelo caminho da embriaguez. Está lá em Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 19, versículo 31 ao 38. Certo dia a filha mais velha disse à irmã: nessa região não resta homem algum com quem possamos ter relações, como fazem todas as pessoas, e logo nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho e então nos deitaremos com ele. Com isso preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho e a filha mais velha teve relações com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Na manhã seguinte, a filha mais velha disse à irmã mais nova: ontem à noite tive relações com nosso pai. Vamos embebedá-lo com vinho outra vez hoje à noite, e você terá relações com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, voltaram a embebedar o pai com vinho, e a filha mais nova teve relações com ele. Mais uma vez, ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Como resultado, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Quando a filha mais velha deu à luz, um menino chamou-o de Moabe. Ele se tornou antepassado do povo conhecido até hoje como Moabitas. Quando a filha mais nova deu à luz, um menino chamou de Bemi. Ele se tornou antepassado do povo conhecidos até hoje como os Amonitas. Olha mais uma vez a consequência da embriaguez. Fez com que Ló, embriagado, deitou-se com as duas filhas, com a mais nova e com a mais velha. Ele nem sequer percebeu que isso aconteceu. Engravidou a primogênita, também engravidou a mais nova. Isso, não era para acontecer. Mas, como ele se deixou levar pela embriaguez, a embriaguez acabou levando a uma perversidade. Muitas das vezes, as pessoas de hoje se escondem atrás da bebida para fazer aquilo que elas não fazem em condições normais. Por isso que eu disse que a Bíblia o tempo todo, ela desencoraja nós a beber. Por quê? Porque a embriaguez leva a cometer algo que quase sempre, ou sempre, não é da vontade de Deus. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós temos que estar bons
testemunhas. Mas eu queria abordar também, tem mais um exemplo de uma pessoa que passou pela embriaguez, que foi Sansão. Sansão passou pelo caminho da embriaguez. E Sansão, além de tudo isso também, ele ainda havia sido proibido de tocar em cadáver. Os fariseus não podiam tocar, ele também tocou. Isso tudo levou à maldição, a um descrédito, a vexame, a derrota, a perda do seu ministério. Tudo isso através de bebida, tudo isso através de você não querer fazer aquilo que Deus preparou para que você fizesse. Mas também tem um quarto exemplo. Jacó passou pelo caminho da embriaguez. Se você ler lá em Gênesis, capítulo 29, versículo 18 ao 30, não vou ler que é muito extenso, mas se você tiver a oportunidade, leia Gênesis, capítulo 29, versículo 18 ao 30. Foi quando Jacó trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Só que ele não casou com Raquel porque o embriagaram, entregaram na mão dele Lia. No dia seguinte que ele foi ver isso, trabalhou mais 7 anos para conseguir Raquel, que era a mulher que ele queria. Provavelmente a embriaguez de Jacó custou-lhe a surpresa de ver casado com outra pessoa que não a escolhida. Teve que trabalhar mais 7 anos para que pudesse casar com Raquel. O que levou isso? A embriaguez. Esse caminho pavimentado pelo inimigo. Temos também um quinto exemplo para a gente concluir quem pavimentou este caminho, que é profetas e sacerdotes passaram pelo caminho da embriaguez também. Lá em Levíticos, capítulo 10, versículo 1 e 2. Nadab e Abiú, que são filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Eu queria só chamar a atenção para o versículo 9. Lá no versículo 9, você e os seus descendentes jamais deverão beber vinho ou qualquer outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Se o fizeres, morrerão. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração. Muitos estudiosos dizem que quando eles entraram no tabernáculo, quando eles entraram, eles poderiam estar embriagados. Eles poderiam estar sob influência de bebida alcoólica. E isso era proibido, isso não poderia acontecer. E o que isso levou? Isso levou à morte de 2 filhos de Arão. Existem também alguns sacerdotes e profetas que deram mau testemunho público, que acabaram profetizando tolices e ainda consideraram as pessoas erradas devido à bebida. Se você ler Isaías, só no versículo, Isaías capítulo 29, versículo 7. Todas as nações que lutam contra Ariel desaparecerão como um sonho. As que atacarão seus muros sumirão como uma visão noturna. Foi conselho errado. Lá também Isaías, capítulo 56, versículo 11 e 12. Como cães gulosos nunca estão satisfeitos, são pastores ignorantes. Cada um segue seu caminho e procura seus interesses. Dizem, venham, vamos arranjar vinho e dar uma festa.
vamos nos embebedar. Amanhã faremos a mesma coisa e daremos uma festa ainda maior. São profetas que erraram. Profetas que passaram pelo caminho da embriaguez. A estrada da bebedeira era extremamente perigosa. Através de aparentar ser fascinante, ser divertida. Por ela transitam aqueles que não alegram os caminhos do Senhor. E nem estão dispostos a ouvir os conselhos lúcidos da palavra de Deus. Lá em Provérbios 23, capítulo 23, versículo só o 31 até o 33. Não olhe demoradamente para o vinho, observando quanto ele é vermelho, como brilha no copo e desce suavemente. Pois no fim ele morde como cobra venenosa, pica como víbora. Você terá alucinações e dirá coisas sem sentidos. Isso é o que a bebida causa na vida das pessoas. Não se junte com beberrões, nem comilões. Esse conselho está lá em Provérbios 23, 20. Para você não se juntar com comilões e muito menos com beberrões. É orientações do Senhor. Lá em Romanos 13, Romanos capítulo 13, versículo 13. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem inveja. Mais uma vez, a Bíblia recomendando a fugir da bebedeira. Efésios capítulo 5, versículo 18, também nos orienta. Não se embriague com vinho, pois ele o levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. É o que eu disse, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Isaías capítulo 5, versículo 11 também está escrito: que aflições esperam os que levantam cedo pela manhã para começar a beber e passam a noite tomando vinho para ficar embriagados. Que aflições esperam? É o que eu já disse, é morte no trânsito, é termo de relacionamento, é família destruída, é perca de emprego, é uma série de perdas que você vai ter se você trilhar pelo caminho da bebedice. Por outro lado, não encontramos um único texto bíblico apontado para o consumo de bebida alcoólica como um caminho escolhido por Deus. É o que eu disse, não tem nenhum versículo que fala que a bebida alcoólica é um caminho escolhido por Deus para o bem-estar de seus filhos. Não encontra nenhum profeta, apóstolo, evangelista ou pastor estimulando seus ouvintes ou leitores a adotar essa prática. Eu até chamo a atenção para aquilo que eu disse no início, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Lá houve orientação, sim, do apóstolo Paulo, para Timóteo usar vinho em função de uma doença. Não beba apenas água, uma vez que você fica doente com frequência. Tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. Um pouco. Em nenhum momento estimula a bebedeira desenfreada. Então, amados, primeiro, o que nos induz a esse caminho? Foi o primeiro tópico que nós abordamos. O que nos induz a esse caminho? Como podemos ver, foram faladas muitas coisas, de muitas pessoas, profetas, que perderam muita coisa em função da embriaguez. Assim como também lemos vários versículos que nos orientam a fugir da embriaguez. E quem pavimenta esse caminho, conforme dito, é o inimigo, tentando mostrar para você que é um caminho que te traz felicidade. Mas como aprendemos, todas essas pessoas tiveram perdas em função da embriaguez.
Segundo, o que nos induz a esse caminho? Muitas das vezes as pessoas utilizam a bebida alcoólica como um escape, né? E o que induz? Muitas das vezes a personalidade, os traços pessoais, somados às experiências da vida pessoal, podem levar alguns a se tornarem mais propensos do que os outros à bebida. Às vezes, a ansiedade, imaturidade emocional, fraqueza diante de frustrações, baixa autoestima, compulsão, tudo isso, né, desvio de personalidade, pode levar ao caminho da embriaguez. Tem também a questão da hereditariedade, né, a questão de passar de pais para filho. O Hospital das Clínicas de São Paulo fez uma pesquisa no qual 400 jovens dependentes do álcool concluíram que 70% deles aprenderam isso dentro de casa, com os pais, com os avós, com os tios, né? Algumas pessoas que incentivam as crianças a beber desde cedo, né? Passado de pais para filho. Também tem a questão do ambiente anterior e cultura, o ambiente familiar, o ciclo de amizade que você tem. Isso contribui para o aumento ou a redução de possibilidade de você tornar um viciado. O contexto familiar, né, isso também acaba influenciando. Não é uma regra, mas quase sempre filho de pais que consomem bebida alcoólica também fazem isso, porque são incentivados pelos pais a fazer isso. A atitude dos pais também, muitas vezes, contribui para você ir por esse caminho. A omissão dos pais, a permissividade dos pais, muitas das vezes o excesso de rigor, a falta de uma boa conversa com o filho, de mostrar quais são as consequências do álcool. Tem também a questão das expectativas culturais, porque não é um ambiente que é forte, é a personalidade, é a força da vontade das pessoas que são fracas. Porque se você não quiser, não tem quem faça você beber. Mas muitas vezes você é levado a esse caminho por falsos amigos, né? Pessoas que dizem que são seus amigos, mas não são. Que acaba incentivando você a consumir e dizer que é bom, mas isso nem sempre é bom. Quarto, pressão contemporânea. O estresse causado pela vida competitiva às vezes leva as pessoas mais fracas ao álcool. A pressão dos amigos em encontros familiares, em encontros de família, em encontros de amigos. Muitas vezes as pessoas querendo fugir da realidade, das responsabilidades, do aborrecimento, da frustração, do tédio, da solidão, leva as pessoas a buscar o álcool para se esconder através de tudo isso. E a quinta, influências espirituais. Todos nós nascemos com vazio existencial, mas a gente tem que entender que esse vazio existencial, ele tem que ser preenchido pelo poder, pela presença de Deus, pelo Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 5, 18, fala, Efésios capítulo 5, 18, não se embriaguem com vinho, pois ele levará ao descontrole. Já lemos. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Quem vai preencher esse vazio existencial em você é o Espírito Santo. Então, em vez de buscar o álcool, busque a Deus. O que nos induz a esse caminho? Todas essas coisas. Terceiro e último tópico a ser abordado: para onde nos leva esse caminho? O álcool oferece uma série de perigos, tanto para quem consome, para as pessoas que estão próximas. Como eu disse lá atrás, quantas famílias destruídas pelo álcool,
Quantas vidas perdidas pelo álcool? Muitas vezes começa de um gole. Começa de uma injeção precoce, de uma coisa pouca, dentro de casa. Daqui a pouco você está dentro do bar. Daqui a pouco você está com uma caixa de cerveja. Daqui a pouco você está tomando uma festinha familiar. Aí os problemas começam dentro da sua casa. Seu comportamento altera. Causa acidentes, muitos deles fatais, no trânsito. Prejudica a questão do desenvolvimento escolar. Muitas das vezes você é desqualificado no seu trabalho em função de andar embriagado. Ele suprime os seus direitos. Ele tira a sua moral. Ele faça com que você seja visto pela sociedade por uma pessoa desregrada, uma pessoa que não tem controle. E Deus quer que nós tenhamos autocontrole, diferentemente do que o álcool nos fornece. Um abismo chama outro abismo. Uma dose chama outra dose. Pesquisa realizada mostra que 30 milhões de brasileiros dependem física ou psicologicamente da bebida alcoólica. 30 milhões de brasileiros. É muita gente preso na bebida. Essas são as mazelas sociais que o álcool nos causa. Tem também os desajustes biológicos que o álcool causa. O governo gasta inúmeros recursos na tentativa de reverter este problema. Aumenta os impostos. O álcool provoca demência, ele provoca câncer, cirrose, gastrite, síndrome fatal, distúrbios. Tudo isso o álcool causa. Impotência, epilepsia, alucinações e outros inúmeros males que o álcool causa. Quase 68% das internações psiquiátricas, 60% das ocorrências de afogamento, 51% dos atropelamentos, 65% dos homicídios, 56% dos acidentes de carros, 54% das quedas fatais, 78% dos casos de estupro, 63% do suicídio em nosso país. Todos eles estão ligados à bebida alcoólica. Talvez o grande problema para muitos cristãos não seja o consumo exagerado, mas a crença de que beber moderadamente não prejudica ninguém. Isso pode levar a que, de pouco a pouco, você pode estar embriagado. Por isso, meus irmãos, a melhor coisa a fazer é evitar o álcool. Está escrito na Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém que possa devorar. E assim como lá no Jardim do Éden, ofereceu aquela fruta, hoje ele pode estar oferecendo a bebida, e isso pode levar à perdição. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos ensina a resistir o diabo. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Também lá em Efésios, capítulo 4, versículo 27, diz para não dar lugar ao diabo, pois ele cria oportunidade para o diabo. Não dê lugar ao inimigo. Por quê? Porque ele vai vir te oferecer algo que você pode achar legal, mas que não é. Queria abordar também o último ponto, para onde nos leva esse caminho, ao fracasso espiritual. Ele nos leva às mazelas sociais, ele nos leva aos desajustes biológicos, já foi mostrado, e também ao fracasso espiritual.
Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 10. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou estouram as outras, não herdarão o reino do céu. Então, amados, vejam que o vício alcoólico, seja biológico, ou seja provocado por um desequilíbrio emocional, ele está alistado entre injustiças, segundo 1 Coríntios, que impedem as pessoas a salvação. Deus fez o nosso corpo para ser a sua habitação. Lá em Efésios 5,18, mais uma vez, nós já lemos, mas está escrito, Efésios 5,16. Não, Efésios 5,16. Aproveite ao máximo todas as oportunidades desses dias maus. Amados, não deixe que a bebida torne você uma pessoa fracassada. Para concluir, a nossa conclusão é: ainda que haja aparente abertura em algumas passagens bíblicas, ainda que a medicina possa recomendar o uso moderado do vinho, ainda que a cultura nos dê total liberdade para desfrutar dos prazeres da bebida, parece-nos que o bom senso cristão nos leva em paz ao caminho da abstinência. Por quê? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Todas as coisas são lícitas. Em outras versões, mas nem todas me convêm. Eu queria fechar com um versículo que eu gosto muito, que é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Que sejamos instrumentos de Deus. Que sejamos pessoas, que as pessoas lá fora possam olhar e dizer: eu quero ser como Ele, porque Ele realmente tem a aparência de Cristo Jesus na vida dele. Que o Senhor possa vos abençoar, possam tocar em seu coração e falar cada vez mais do seu coração. Estamos passando por esse momento difícil dessa pandemia, mas em breve estaremos juntos adorando e louvando ao nosso Senhor. Próxima lição, espero todos vocês, tá? Vamos para a lição número 14, que vamos falar um pouquinho sobre finanças e consumismo. Até lá e que Deus possa abençoar.